Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso curso aqui de Direito Administrativo. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vou estar aqui com você neste nosso encontro para conversarmos um pouco, né, sobre o direito administrativo, nestes nossos encontros que agora virão. Pessoal, antes de iniciarmos aqui, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Vai ser um prazer, pessoal, poder te ajudar. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais na sua preparação. Feito? @BrunoBetCosta. Pessoal, vamos dar início. Eu vou projetar o nosso material. Você acompanhe conosco. Nós vamos iniciar, pessoal, neste nosso encontro. Veja a nossa aula aqui 1. Nós vamos iniciar o nosso estudo de improbidade administrativa, perfeito? Pessoal, dos temas mais relevantes do direito administrativo. E vou dizer a você o seguinte: hoje, para mim, improbidade é o tema mais importante do direito administrativo. Perfeito? Para mim, a temática da improbidade, hoje, sem sombra de dúvida, é o tema que estará em todas as nossas provas. Vamos começar? E vamos começar do ponto 1, em que nós vamos falar do conceito e dos comentários iniciais. Pessoal, anota para mim que a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada. Ao falarmos em improbidade administrativa, nós estamos falando de uma imoralidade qualificada. Nós estamos falando de uma situação de enorme gravidade. Não será todo ato ilegal que será considerado improbidade administrativa. Repito para você, não será todo ato ilegal que será considerado improbidade. Para que seja considerado improbidade, nós precisaremos ter essa imoralidade qualificada, essa situação de enorme gravidade. Como você bem sabe, anote, a Constituição prevê a improbidade no artigo 37, parágrafo 4º. Texto constitucional dispõe, lá no artigo 37, parágrafo 4º, sobre o tema improbidade, que vai ser regulado pela Lei 8429 de 92, que foi profundamente alterada pela Lei 14.230, que vai ser, inclusive, o grande foco aqui do nosso estudo. Bom, ainda sobre o conceito de improbidade, a doutrina e o STJ se vale desta doutrina, vai dizer que o conceito de improbidade é um conceito inelástico, perfeito? O conceito de improbidade é um conceito inelástico, exatamente por estar no campo do direito sancionador. A improbidade administrativa, por estar no campo do direito sancionador, possui um conceito inelástico. Veja, é dizer, não é possível ampliar o conceito de improbidade. E aí a doutrina e o STJ acompanham,
estabelecem o seguinte: veja, o ato, o referencial da Lei 8429 é o ato do agente voltado à coisa pública a qual foi chamado a administrar. O referencial da Lei 8429 é o ato do agente voltado à coisa pública a qual foi chamado a administrar. Nesse sentido, vai dizer o STJ, não há que se falar em improbidade em eventuais abusos praticados por autoridade policial frente a particulares durante a abordagem policial. Não há improbidade, porque, de acordo com o STJ, esta situação não é a coisa pública a qual o gestor, no caso policial, o administrador público, na figura de administrador público, na figura de agente público, foi chamado a administrar. Não haveria, portanto, improbidade nessa situação. Perfeito? Bom, um outro ponto, e aí jogo para o nosso slide seguinte, que eu quero conversar com você, se refere à natureza jurídica da ação de improbidade. Qual, pessoal? Qual é a natureza jurídica da ação de improbidade? Sempre se falou que a ação de improbidade não é uma ação penal. E é verdade. Ela continua, mesmo com as alterações da 14.230, ela continua não sendo uma ação penal. Sempre se falou que a ação de improbidade era uma ação de natureza civil. Ocorre, pessoal, que a Lei 14.230 trouxe o artigo 17D. E o artigo 17D afirma que a ação de improbidade não é uma ação civil. Fala assim expressamente. O artigo 17D diz: não é ação civil, é uma ação repressiva de caráter sancionatório. Diante dessa disposição do artigo 17D, muita gente começou a afirmar, então, que a ação de improbidade agora seria uma ação autônoma. Nós teríamos ação civil, ação penal, ação administrativa, né, o processo, a instância administrativa, e teríamos a instância da improbidade. Só que, venha cá, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar já a Lei 14.230, manteve a ação de improbidade como uma ação de jurisdição civil. Então, se houver o questionamento acerca da natureza jurídica da ação de improbidade, pode dizer, é uma ação de jurisdição civil, é uma ação civil, a despeito da literalidade do artigo 17b. Perfeito? Outro ponto que eu quero trazer para você é que não há que se falar na ação de improbidade, não há o chamado foro por prerrogativa de função. Não há que se falar em foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade, e não há mesmo. Perfeito? Não há que se falar em foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade. Isso porque, vai dizer o Supremo, a Constituição foi trazer foro por prerrogativa de função para ações penais. E a ação de improbidade, como é uma ação civil, não há que se falar, então, em foro por prerrogativa de função. Nem mesmo Constituição estadual poderia prever foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade. Isso porque, pessoal, o foro por prerrogativa de função que a Constituição do Estado pode trazer é simplesmente o paralelo que está previsto
na Constituição da República. Perfeito? Pois muito bem. Agora, pessoal, vamos entrar no ponto alto. No ponto, talvez, aqui, que nós vamos ter de maior relevância neste nosso primeiro encontro. Eu quero tratar com você sobre esse artigo 1º, parágrafo 4º. Ele vai dizer, observe, que se aplicam ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Aplicam-se ao sistema da improbidade os princípios do direito administrativo sancionador. A discussão aqui que eu quero ter com você é: aplica-se o princípio da retroatividade mais benéfica às ações de improbidade? Aplica-se a retroatividade mais benéfica nas ações de improbidade? Por que essa discussão? Porque a Lei 14.230, ela trouxe muito mais aspectos benéficos para aquele que está respondendo ou pratica um ato de improbidade do que agravou a situação. E aí, veja, é um princípio do direito administrativo sancionador a retroatividade mais benéfica. É um princípio do direito administrativo sancionador, a retroatividade mais benéfica. Então, a doutrina começou a discutir se esse princípio seria aplicado, então, ao direito administrativo seria aplicado à improbidade administrativa. Por quê, pessoal? Porque, ora, o artigo 1º, parágrafo 4º está dizendo que se aplicam ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então, aplicaria? A doutrina começou a dizer, sim, vai aplicar. Ainda mais que a jurisprudência do STJ deixa isso muito claro, que se aplica ao direito administrativo sancionador a retroatividade mais benéfica. Então, tem que aplicar na improbidade. Agora, e o Supremo Tribunal Federal? O que o STF falou? Aí a gente começa a analisar o agravo em recurso extraordinário 843989, em que o Supremo, em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento. Olha o que diz o Supremo. Primeiro, é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo. O que o Supremo fez nesse item 1 da tese de repercussão geral é simplesmente confirmar uma alteração legal da 14.230. Porque na 8429, na redação original, nós tínhamos atos de improbidade dolosos e culposos. Com a Lei 14.230, houve a revogação da modalidade culposa, e agora só ato de improbidade doloso. Então, no item 1, o Supremo confirma isso. O Supremo está falando, para que haja responsabilidade por ato de improbidade, é necessário o dolo. A Lei 14.230 ainda vai dizer o seguinte, não é qualquer dolo, é ainda o dolo específico. Ou seja, aquele com o fim de alcançar o resultado pretendido. Aquele com o fim de alcançar o resultado pretendido, não bastando a mera voluntariedade do agente. Aí a discussão que começou a ter é, e aqueles, então, que estão condenados ou que estão respondendo por atos culposos de improbidade? E aqueles que estão condenados ou estão respondendo por atos culposos, vai ter a aplicação retroativa? Aí o Supremo
nos itens 2 e 3, determinou qual é a interpretação que deve ser adotada. No item 2, o Supremo vem e diz: a norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes. Ou seja, pessoal, o Supremo entende que se o sujeito praticou um ato culposo antes da Lei 14.230 e houve trânsito em julgado antes da Lei 14.230, o sujeito vai responder pelo ato culposo. Não haverá aplicação retroativa. A revogação da modalidade culposa não alcançará a coisa julgada. Perceba, cuidado com datas, tá? A Lei 14.230 entra em vigor no dia 26/10/2021. Então, se o sujeito pratica um ato culposo e tem trânsito em julgado até o dia 25/10/2021, esse sujeito vai responder por este ato culposo. Não haverá aplicação retroativa. Perfeito? Pois muito bem. De acordo com o Supremo, veja, pessoal, isso aqui é muito importante, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica não pode ser aplicado automaticamente à responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade, por falta de previsão legal explícita e por risco de comprometer as regras rígidas de regência da administração e da responsabilização dos agentes públicos corruptos, enfraquecendo o direito administrativo sancionador. Então, a retroatividade mais benéfica não é aplicada automaticamente na improbidade, sob pena de privilegiar os agentes corruptos e enfraquecer o direito sancionador, o direito administrativo sancionador. Olha o que diz o Supremo. Esse princípio é baseado em particularidades do direito penal, que está vinculado à liberdade do criminoso, o princípio do favor libertatis. Fundamentos que não existem no direito administrativo sancionador. Como no direito administrativo sancionador, como na improbidade, nós não estamos falando de prisão, nós não estamos falando de privação da liberdade, não há que se falar na aplicação automática deste princípio na improbidade administrativa. Deve ser uma regra de exceção, é uma regra de exceção, que deve ser interpretada de forma restritiva, em benefício da regra geral da irretroatividade da lei e da preservação dos atos jurídicos perfeitos. Além disso, no âmbito da jurisdição civil, olha o Supremo falando da natureza jurídica, jurisdição civil, prevalece o princípio do tempus regit acto. Perfeito? Pois muito bem. Agora, no item 3, o Supremo vem e diz: a nova lei, a 14.230, aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Olha para você ver o Supremo. O Supremo está dizendo o seguinte: não há dolo, perdão, há uma conduta culposa. Há uma conduta culposa que foi praticada antes da Lei 14.230, mas não há trânsito em julgado, vai haver aplicação retroativa. Mas, mais uma vez, não se trata de uma aplicação automática da retroatividade mais benéfica. O juiz, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito,
precisa analisar o dolo por parte do agente. Se houver dolo, o processo continua. Se houver apenas a culpa, o processo será extinto sem resolução do mérito. Perfeito? Bom, pessoal, seguindo, aqui o Supremo, aqui está simplesmente aquilo que eu acabei de narrar para você, e para fechar este RE, o Supremo vem e fala que o novo regime prescricional da Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei, ou seja, a partir de 26/10/2021. O novo regime prescricional da Lei 14.230 é irretroativo. Os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei, apenas a partir do dia 26/10/2021. Muito bem. Pessoal, um outro julgado extremamente importante, tido pelo Supremo Tribunal Federal, a ADI 7236, perfeito? Nessa ADI, pessoal, o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a eficácia de uma série de dispositivos extremamente importantes, principalmente 3 aqui, como nós vamos ver. Então, nessa ADI, ministro Alexandre de Moraes, em caráter cautelar, suspendeu a eficácia desses 5 dispositivos. Os 3 importantíssimos, o 12, parágrafo 1º, o 12, parágrafo 10 e o 21, parágrafo 4º. Os outros 2, nós vamos só passar, só para você saber que estão com a eficácia suspensa. Então, vamos lá. Artigo 1º, parágrafo 8º, com a eficácia suspensa. O dispositivo dizia: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Ok, esse dispositivo pode chegar ao final e o Supremo realmente declará-lo inconstitucional ou declará-lo constitucional. Mas hoje ele tem a sua eficácia suspensa, simplesmente saiba isso. Agora, vem cá. Esse 12, parágrafo 1º, é extremamente importante. Olha o que diz o artigo 12, parágrafo 1º, que a perda da função nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 12, ou seja, nas hipóteses do enriquecimento ilícito e nas hipóteses de lesão ao erário, bem como nas hipóteses de lesão ao erário. Então, nos casos de enriquecimento e lesão ao erário, a perda da função atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, de maneira excepcional, estendê-la aos demais vínculos no caso do enriquecimento ilícito. Esta redação está com a eficácia suspensa. Essa redação não vale mais. Olha só. A jurisprudência do STJ entendia que a perda da função vai atingir o vínculo que o sujeito tiver no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. Repito para você, a jurisprudência do STJ entendia que o sujeito perderia o cargo que ele tivesse no momento do trânsito em julgado da sentença
condenatória. Quer dizer, se o sujeito praticou o ato como prefeito, mas no momento do trânsito em julgado ele está como deputado federal, ele perderia o vínculo de deputado federal. O que o artigo 12, parágrafo 1º vem? Ele vem para superar esse entendimento da jurisprudência do STJ. Se o sujeito cometeu como prefeito e está no momento do trânsito em julgado como deputado federal, ele não perderia o vínculo, porque a lei fala ele perderia o vínculo apenas que ele tivesse no momento do cometimento da infração. Quando há o trânsito em julgado, o vínculo é outro, não é o mesmo do cometimento. Ministro Alexandre de Moraes olha para essa redação e fala, não. Essa redação não pode continuar vigorando, ela tem a sua eficácia suspensa, porque, de fato, vai dizer o ministro Alexandre de Moraes, o sujeito vai perder o cargo, precisa perder o cargo, que ele tiver no momento do trânsito em julgado. A defesa da probidade administrativa impõe a perda do cargo independentemente de qual seja o cargo ocupado no momento da condenação. Não importa se é o que ele cometeu ou não, o sujeito é o sujeito ímprobo, agente corrupto, então ele vai ter que perder o cargo. Ademais, o ministro Alexandre de Moraes fala o seguinte, se assim fosse, haveria muitas medidas para burlar a perda da função. Porque se o sujeito, imagine, pratica o ato de improbidade como um cargo em comissão qualquer, ele praticou um ato de improbidade. Para ele não sofrer a perda da função, nomeiam ele para um outro cargo. Já não é mais o mesmo. Haveria uma burla à improbidade, à sanção da improbidade, à perda da função. Então, essa redação tem a eficácia suspensa. Como também tem a eficácia suspensa, o artigo 12, parágrafo 10. Perceba, pessoal, o artigo 12, parágrafo 10 vai dizer que, para efeito da contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado. Olha só, o que a lei aqui está dizendo. Imagine que a decisão colegiada tenha ocorrido no ano de 2024 e o trânsito em julgado no ano de 2030. Houve aqui, pessoal, um intervalo de 6 anos, não é verdade? Houve um intervalo de 6 anos. No trânsito em julgado, o sujeito foi condenado a 7 anos de suspensão dos direitos políticos. O que o artigo 12, parágrafo 10 está falando é o sujeito foi condenado a 7 anos. Mas entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado, houve o transcurso do prazo de 6 anos. Eu vou computar esse prazo retroativamente na contagem da suspensão dos direitos políticos. Então, o sujeito responderia apenas por 1 ano, teria apenas 1 ano de suspensão dos direitos políticos. O ministro Alexandre de Moraes olha para isso e fala, não, claro que não. Eficácia suspensa. Porque o que o legislador quis aqui é criar um atalho. O legislador quis criar um atalho da inelegibilidade com a suspensão dos direitos políticos. Inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos são coisas distintas. A inelegibilidade, lá na Lei Complementar 64, de fato, é após a decisão colegiada. Mas o trânsito em julgado, mas a suspensão dos direitos políticos é só com o trânsito em julgado. São coisas distintas que, inclusive, podem ser cumuladas. Então, nada de contar retroativamente esse intervalo de tempo. Perfeito? E aí, nesse caso, o sujeito, ficaria com os direitos políticos suspensos realmente pelos 7 anos, a partir do trânsito em julgado, a partir de 2030. Muito bem. Bom, vamos lá.
Outro dispositivo, o artigo 17b, parágrafo 3º, que vai falar o seguinte, olha, para fins de apuração de valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada oitiva do Tribunal de Contas, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Esse dispositivo também está com eficácia suspensa, porque o que eu não te contei é que essa ADI foi ajuizada pela Associação Nacional do Ministério Público. E essa associação entendeu que este dispositivo feriria a autonomia funcional, haveria uma interferência na autonomia funcional do MP, ao ter que ouvir o Tribunal de Contas, condicionando o exercício da atividade fim do MP. O STF, o ministro Alexandre de Moraes, olha para isso e fala, é verdade, então, portanto, está com eficácia suspensa. Mas esse é um dispositivo que, honestamente, não tem tanta relevância. Mas tem muita relevância o artigo 21, parágrafo 4º. O artigo 21, parágrafo 4º, traz a seguinte redação. A absolvição criminal, em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no CPP, no Código de Processo Penal. Olha só, a absolvição criminal, em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, comunicando com todos os fundamentos de absolvição previstos no Código de Processo Penal. Pessoal, o que a lei está dizendo é: o sujeito foi absolvido penalmente por uma decisão colegiada? Foi. Não importa qual seja o fator dessa absolvição penal, ele vai ser absolvido por improbidade. O ministro Alexandre de Moraes olha para isso e fala, não, essa redação está com a sua eficácia suspensa, redação suspensa. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes lembra que, como regra, as instâncias civil, penal e administrativa são independentes. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes. Ou seja, o julgamento de uma não interfere no da outra, como regra. Mas a gente sabe que, em caráter de exceção, a condenação criminal transitada em julgado, condenou criminalmente, transitou em julgado, o sujeito vai ser condenado civil e administrativamente. Como também, segunda situação, a absolvição criminal, só que a absolvição criminal, por negativa de fato ou de autoria. Ou seja, absolveu penalmente por negativa de fato, não houve o fato, ou por negativa de autoria, até houve, mas não foi o sujeito. A absolvição penal, nestes dois casos, absolve civil e administrativamente. Apenas nesses dois casos. De modo, por exemplo, que se ocorrer a insuficiência de prova penal, o sujeito pode ser condenado civil e administrativamente, embora penalmente ele seja absolvido. A atipicidade criminal, embora ele seja absolvido penalmente, ele pode ser condenado no âmbito civil e administrativo. E aí, então, o ministro Alexandre de Moraes olha para isso e fala, não, eficácia suspensa. A comunicabilidade haverá, de fato, apenas nessas duas situações. Qualquer outra não haverá. Perfeito?
E, por fim, pessoal, dessa ADI, para fecharmos este julgado, o STF também conferiu interpretação conforme ao artigo 23C da 8429. O artigo 23C da 8429 diz que os sujeitos que praticarem atos de enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento de recursos dos partidos políticos e de suas fundações, o artigo 23C vai dizer que, nesses casos, o sujeito responderia apenas pela Lei 9.096, não respondendo pela Lei de Improbidade. O Supremo falou, nada disso. Confere interpretação conforme ao artigo 23C, de modo que os atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação dos recursos públicos, dos partidos políticos e de suas fundações, poderão ser responsabilizados nos termos da Lei 9.096, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade. Ou seja, o sujeito responderá pelas duas leis. Perfeito? Pois muito bem. Com isso, pessoal, a gente encerra essa ADI e continuamos e passamos agora nos chamados sujeitos do ato de improbidade. Nós vamos ter, basicamente, dois sujeitos do ato de improbidade. Nós vamos ter os sujeitos passivos, que são aqueles que sofrem o ato de improbidade, e vamos ter também os chamados sujeitos ativos, que são aqueles que praticam o ato de improbidade. Vamos começar no sujeito passivo, aquele que sofre o ato de improbidade. E o artigo 1º, parágrafo 5º, vai dizer que são sujeitos passivos que sofrem o executivo, o legislativo, o judiciário e as administrações direta e indireta. Também são sujeitos passivos a entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício dos entes públicos ou governamentais. Também são sujeitos passivos. E ainda serão sujeitos passivos, nos termos do artigo 1º, parágrafo 7º, aqueles que, independentemente de integrar a administração indireta, são entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. O erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Só que esses, do artigo 1º, parágrafo 7º, eu falo que eles são os chamados sujeitos passivos secundários. Estes, do artigo 1º, parágrafo 7º, são os chamados sujeitos passivos secundários. Por que sujeitos passivos secundários? Por causa disso aqui, ó. Porque, nesse caso, limita-se o ressarcimento de prejuízos à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O ressarcimento do prejuízo, no qual o sujeito poderá ser condenado, ficará limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Apenas nisso fica limitado. Um outro ponto que eu chamo a atenção para você é que, para esses sujeitos, não há mais a diferença se a contribuição estatal foi superior ou inferior a 50% do patrimônio ou receita atual da entidade. Não há mais a diferença que havia na Lei 8429 na redação original. Se fosse mais de 50%, se fosse menos de 50%, teria uma diferença. Agora, pouco importa. Apenas ocorrendo o simples fato de ter concorrido para a criação ou custeio, pronto, já vai ser considerado sujeito passivo secundário. Muito bem. Bom, e o chamado sujeito
ativo do ato de improbidade, ou seja, aquele que pratica o ato de improbidade. O sujeito ativo, nós vamos ter dois. Nós vamos ter o agente público e nós vamos ter o particular. O particular, tanto no artigo 2º, parágrafo único, quanto no artigo 3º. Veja, é sujeito ativo, pratica o ato de improbidade, o agente público, no conceito, pessoal, mais amplo possível. Agente público com um conceito mais amplo, abarcando o agente político, abarcando servidores efetivos, temporários, titulares de cargo de corrupção, mandato eletivo, função temporária, todo mundo. É um conceito amplo. O simples fato do sujeito exercer uma função pública, ainda que transitoriamente e mesmo que sem remuneração, vai ser considerado agente público para fins de improbidade. Como também é sujeito ativo para fins de improbidade, o particular. O particular, pessoa físico-jurídica, que celebra com a administração algum ajuste. Pessoa físico-jurídica que celebra com a administração algum ajuste. Um convênio, um contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste equivalente. Ou seja, estou reduzindo para você. Pessoa físico-jurídica que celebra com a administração algum ajuste. Ponto. Pode ser sujeito ativo do ato de improbidade. Como também o presente do artigo 3º. Aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Aquele que induza ou concorra dolosamente, porque a gente já sabe, não há mais ato culposo, que induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Veja, pessoal, artigo 3º, parágrafo 1º, vai nos dizer que os sócios, os cotistas, os diretores e colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pelo ato de improbidade, a que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefício diretos, hipótese em que responderão nos limites de sua participação. O que o artigo 3º, parágrafo 1º está dizendo é: a pessoa física que integra a pessoa jurídica não responde pelo ato de improbidade praticado pela pessoa jurídica, salvo se ela tiver participação e benefício direto. Outro ponto importantíssimo é o artigo 3º, parágrafo 2º, que vai dizer que as sanções de improbidade não se aplicam à pessoa jurídica se o ato for definido como ato lesivo à administração nos termos da lei anticorrupção. Não se aplicará sanção de improbidade se o ato for previsto na lei anticorrupção, porque haveria um bis in idem, de acordo com a lei 8429. Ou seja, se a pessoa jurídica praticar um ato de improbidade e esse ato de improbidade for também definido na lei anticorrupção, ela responde nos termos da lei anticorrupção. Bom, olha lá. Aqui algumas discussões acerca da propositura exclusivamente contra particular e litisconsórcio. Isso é um entendimento do STJ. De acordo com o STJ, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário nas ações de improbidade. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário nas ações de improbidade. Não há. Todavia, diz o STJ, que não é possível ajuizar a ação exclusivamente contra o particular, que precisa estar no polo passivo também o agente público,
Particular não responde sozinho por improbidade. Tem que ter a figura do agente público com ele. Mas não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. É assim. Outro ponto. Dirigente de entidade privada que administra recursos públicos, de acordo com o STJ, ele é equiparado a agente público. Dirigente de entidade privada que administra recursos públicos é equiparado a agente público. Outro ponto importante, tá? O médico credenciado ao SUS. Credenciado ao SUS. Mas que no momento de um ato médico, de uma cirurgia, não está no exercício do credenciamento e cobra honorários para o exercício da função. Não é ato de improbidade. O médico, ele é credenciado. Mas ele não está no exercício da função pública, ele não está no exercício do credenciamento. E ele cobra honorários para o exercício da operação médica, do serviço médico. Não é improbidade. E ainda, o estagiário, para o STJ, é agente público para fins de improbidade. Estagiário é agente público para fins de improbidade. Bom, pessoal, o artigo 8º vai trazer a responsabilidade sucessória, tanto o artigo 8º quanto o 8º-A, que vai trazer a responsabilidade sucessória para a pessoa jurídica, mas aí eu deixo uma simples leitura, nenhuma grande novidade, para tratar com você aqui ainda, para fecharmos esse nosso encontro, acerca dos agentes políticos. Porque eu disse a você que agora a disposição do artigo 2º caput diz que é agente público para fins de improbidade ou agente político. Isso não é uma novidade, porque a jurisprudência do STF já permitia. A jurisprudência do STF falava os agentes políticos, de fato, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos ao duplo regime sancionatório, se submetendo tanto à responsabilização civil por ato de improbidade, quanto à responsabilização político-administrativa por crime de responsabilidade. É dizer, pessoal, agente político, sim, responderá pelo ato de improbidade e também por crime de responsabilidade, à exceção do presidente da República. Porque o presidente da República responderá tão somente apenas pelo crime de responsabilidade. Apesar da lei, do artigo 2º caput, ter falado da figura do agente político, permanece excepcionado o presidente da República. Perfeito, pessoal? Pois muito bem. Com isso, eu encerro essa nossa primeira aula, mas não encerro, claro, a temática de improbidade. Temos bastante coisa para conversar. Mais uma vez, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.